mais um dia. Bom dia. Bom dia, mais um dia do nosso encontro aí, né? É, tá acabando já, né, pessoal? A gente tem só mais 2 encontros, né? Se Deus quiser, não acredito que ninguém vai ficar comigo de final. Então hoje falta só essa semana agora, né? Mais duas, quer dizer, vai passar rapidinho, né? Beleza? Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui essa aula de hoje. Beleza, gente? Tá todo mundo conseguindo visualizar? Sim, Sim? professor. Show. Então, hoje vamos falar um pouco como fazer apresentação de TCC, né? Então, a apresentação de TCC, é claro, uma defesa pública, com momento de insegurança normal, tensão, preocupação, porque todo mundo já passou por isso. Quem não passa, no caso a gente, né, que já se formou, no caso também, acredito que algumas pessoas já são formadas em outras coisas, então já passaram por isso. E aqueles que ainda vão passar por isso ainda, né, normal, todo esse sentimento, né, essa preocupação, essa insegurança, essa tensão. Porque a gente não fica muito confortável de ser avaliado, né? A gente fica preocupado de falar coisa errada, de não saber se portar lá na frente. Então a gente tem que, né, com calma, a gente vai entendendo melhor como é que isso vai funcionando e a gente vai se acalmando também e vai aprendendo estratégias, né? E claro, como a gente deve se portar perante o dia da nossa apresentação, entre outras apresentações também. A gente vai começar a gente fazer se reeducar, por conta disso também, né? Então, aquela coisa de preocupar de você receio não conseguir responder perguntas formuladas pela banca, adotar alguns cuidados para o desempenho ser mais positivo, né? Sentar, vir mais tranquilo, mais relaxado, né? Ser mais relaxados, assim, ter para ter mais uma certeza, né? O que vai pesar nessa hora é a tranquilidade, né? Além de você ter estudado, ter feito tudo, tentar se manter da maneira mais tranquila possível, certo? Então, ela vai ser uma apresentação oral de conclusão de curso, não importa se é monografia de curso de graduação, monografia de pós-graduação, especialização, dissertação de mestrado, ou até uma tese de doutorado. É uma defesa pública que, de modo geral, costuma trazer o candidato em momentos de muita insegurança, tensão e, é claro, preocupação. Então, é normal que boa parte dos candidatos tenha o momento da apresentação oral do seu trabalho, diante da banca examinadora. E há um natural receio de não conseguir responder as perguntas formuladas a respeito do conteúdo do relatório de pesquisa, ou que haja discordância quanto a alguns argumentos e ideias apresentados. Então, na apresentação oral, o autor, o aluno, precisa adotar alguns cuidados para que. Só dar uma arrumada aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Tá. Apresentar alguns cuidados, né? Para que seu desempenho seja positivo e apreciado tanto pelo público quanto principalmente pelos membros da banca examinadora, né? Inclusive, gente, aquilo que eu tinha comentado várias vezes, né? Eu tenho que usar uma linguagem. Quando eu apresentar um TCC, eu tenho que usar uma linguagem técnica. Porém, gente, eu tenho que tomar muito cuidado na hora eu tenho que fazer também a banca entender. Ah, professor, mas a banca todo mundo já é experiente, vão entender linguagem técnica. Gente, nem sempre. Às vezes, alguém da banca não necessariamente vai ser especialista na área que você tá do seu projeto. Claro, tem que ter pessoas, sim, somente uma para avaliar, tá? Mas nem sempre isso vai acontecer, tá? Nem sempre isso vai acontecer. Beleza? Até aqui tá tranquilo, né? Beleza. Show. Então, e a questão do domínio do assunto? Né? Aí começa aquela perguntinha básica. Você tem facilidade de falar em público? Sim, não, né? Como é que eu faço para organizar o conhecimento sobre o assunto? Gente, é simplesmente
treino. Treinar com outras pessoas, treinar no espelho, né? Treinar o tempo de fala para você não passar muito. Ah, é normal passar alguma coisa? Sim. Mas passar alguma coisa, não passar muita coisa, né? Então tem que ter uma margem aí, no máximo passar uns 5 minutinhos, né? Do tempo. Nessa margem, 5 minutos já é o suficiente, tá? Ah, não tem jeito. Tem que treinar, pessoal. Tem que treinar a apresentação, tem que treinar o tempo, tá? Tudo isso tem que ser feito para vocês poderem fazer um bom trabalho. Certo, gente? É, Então, você apresentou o tema em outras ocasiões, se você domina o tema ou não, se você tem facilidade ou não de falar em público. Provavelmente não precisará dispensar muito tempo se preparando, né? Se você já tem esse costume, né? Mas a gente sabe que a maioria não tem, né? Então, a gente tem que, né? Mas se for o caso, estude mais, treine mais, apresente para mais pessoas com características semelhantes aos que tem de audiência, né? Você vai estar preparado para se expor e vai se sentir mais seguro. É o padrão, né? Treinar, gente, não tem jeito, tem que treinar. Preciso treinar também essa questão de você organizar as informações selecionadas em uma ordem mais cronológica ou numa ordem mais complexa, né? Primeiras informações mais simples que servirão de subsídio para as mais complexas, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Servirão de base, tá? Lembra que eu sempre falei com vocês, gente? Eu falo para todas as turmas isso, ó. Vocês acham, vou perguntar para vocês assim, o que vale mais a pena? Vocês começarem numa coisa mais simples ou uma coisa mais complexa? simples. Simples. Por quê? Ela vai me dar uma base. Eu preciso entender o básico primeiro, para depois eu buscar uma coisa mais profunda. Correto? Correto. Show. Beleza. Né? Olha só também, ó, defina a sequência decidida como você vai apresentar essas informações. Como é que vai ser? O que vai ficar mais claro? Qual vai ser a ordem, né, que a gente vai apresentar que vai condizer com o meu trabalho, né? O que eu preciso dizer primeiro para o entendimento fluir? Falar assim, né? Então, com isso, eu tenho que preparar os materiais que vão me auxiliar no momento da minha apresentação, como informações, lembretes para eu não esquecer, colocar os papéis em ordem, etc., os slides na ordem, o meu material também impresso, né? Então, com isso, vocês vão fazer o quê? Evitar surpresas decorrentes desse improviso, certo? Serão desagradáveis tanto para você quanto para a audiência, então vão evitar qualquer tipo de problema, gente. Pensem muito nisso antes de tomar decisão. Agora vem a linguagem corporal, né? Contato visual, gente, é importantíssimo. Isso daqui tá errado. Olha para mim. Vocês estão olhando no quadro? Uhum. Isso aqui tá errado, pessoal. Vocês não podem ficar lendo. Vocês não podem ficar lendo toda vez, toda hora na hora de apresentar, não. Isso aqui tá errado. Essa posição tá errada. Vocês têm que olhar para o público, tá? Olhar para o público. Ah, vou ficar nervoso, esqueci alguma coisa. Você dá uma olhadinha ou outra é uma coisa, mas você tem que falar com o público. Tem que conversar com o público, não ficar de costas. Né? Isso não flui, não é legal, tá? Então, se o corpo fala em um bate-papo, em apresentações, ele grita. Aprenda algumas regras para passar a mensagem correta quando você é o centro das atenções. Então, uma boa apresentação não é feita apenas de slides deslumbrantes e palavras certas. Expressões faciais e posturas, e até gestos de cada orador, que escolhe, também conta. E muito, para a maneira como o público do lado do palco irá processar cada informação, né? Ou seja, o seu corpo mesmo em si, ele vai responder a algo, né? Por isso que eu falei com vocês, né? Essa questão de apresentação de costas não dá certo. Primeiro, porque a plateia não tem contato com você diretamente olhando nos olhos. Segundo, porque isso passa uma coisa, além disso, muito segurança, que você está tendo que ler o slide, porque você vai virar para trás para quê, né? Geralmente as pessoas viram para trás para ler, né?
Se você ficar constantemente lendo papel ou lendo slide, não faz sentido, né? Então, em uma apresentação, a plateia é a protagonista, não você. Seus slides ou sua lousa. Por isso, tem que virar para ela. Então, você vai focar na plateia, certo? Então, por isso, seu foco deve estar ao lado do palco ou da mesa. Não olhar para o slide ou para a luz, tá? Então, na prática, significa que seus olhos devem estar fitos neles, e não na sua apresentação de slide ou outro recurso, como eu tinha comentado já. Então, ó, você não pode interromper por muito tempo a conexão com a audiência, afirma Rogério Scheck. Sem conexão não há empatia, sem empatia não há credibilidade. Ou seja, vocês podem até dar uma olhada brevemente para o slide para a lousa, mas logo, logo vocês devem voltar a olhar de novo para a plateia. Certo, gente? Tranquilo ou não? Tranquilo. Show. Olha aí, ó. Direcione o olhar para a audiência. Audiência, né? Ou seja, aquele primeiro estava errado, ele estava correto. Vocês têm que apontar alguma coisa, olhar brevemente para o slide, apontar e começar a falar sobre aquele tema. Não é você ficar lendo. Ficar lendo slides. Então, já sabe que tem que tomar esse tipo de postura, tá? Então, ó, agora, como vai conciliar essa troca de olhares com o público? E os slides que você tem para mostrar? A resposta é na maneira como os maestros conduzem uma orquestra. Apesar da multidão de noite na partitura, é o maestro quem determina em que ponto de toda a harmonia cada músico deve se focar. Você vai fazer o mesmo, só que no sentido de slide. Então, ó, o conteúdo mais importante não é o que está no slide, mas sim o que você está falando. Então, pessoal, às vezes você vai acrescentar alguma coisa, às vezes você vai direcionar alguma coisa. Bom dia, né? Então, tudo isso vai fazer uma diferença, né? Então, ó, se você mostrar tudo de uma vez, a audiência não vai saber para onde olhar. Por isso vocês têm que focar, tá? Por isso vocês têm que focar. Beleza? Mais alguém não está conseguindo visualizar o slide, gente? Falam para mim. Eu. Eu não tô vendo, professor, slide. Pra mim também não tá aparecendo, não. Tá, não? Tá Então, aparecendo, peraí. não, professor. Tá, essa é a minha dúvida. Peraí, então, que eu vou arrumar aqui. Peraí. Eu vou voltar aqui. Foi agora? Foi. Foi. Show. Sim. Show. Beleza. Então, gente, falou o seguinte, porque você não pode mostrar tudo da sua, você tem que ir falando aos poucos a apresentação, e apontando, e mostrando, explicando, para o público poder acompanhar o seu raciocínio e acompanhar o seu trabalho, né? Senão fica um negócio muito vago, fica muito rápido, acelerado, não pode. Tá? Então, tem que treinar, gente. Vocês vão ter que treinar. Não tem jeito. Treinamento. Ó, postura que incomodam. Você de braço cruzado na hora de fazer o seminário e a mão no bolso. Não pode. Postura. Não pode fazer essa postura aqui não, gente. Tá errado. Tá? Então, ó, os gestos e expressões faciais não são únicos a desembocar significados durante uma apresentação. A maneira como você dispõe os outros membros do seu corpo também fala e muito. Então, ó, braços cruzados, mão na cintura ou nos bolsos, pernas muito abertas e por aí vai. Posturas assim passam mensagens subliminares para a audiência na direção de desleixo, falta de disciplina, organização ou profissionalismo. Então já sabem, né? Esse tipo de postura não pode, pessoal. Alguém tem alguma mania dessa? Seja sincero, vamos lá. Só para a gente poder. Eu costumo cruzar os braços, professor. Então, isso você vai ter que tirar de você aos poucos. Não pode. A gente pode cruzar o braço nos momentos, mas quando está apresentando alguma coisa, alguma coisa que não que seja formal, você já sabe, né? Como é coisa formal,
Não vai poder. Mais alguém quer falar alguma coisa? Professor Leonardo aqui, bom dia. Bom dia. A questão da linguagem corporal, ela demonstra a questão da sua segurança ou insegurança e acaba afetando no seu domínio da matéria do que você está falando. Que as pessoas às vezes desviam o foco do que você está falando da sua postura corporal. É assim, que eu acredito. Que às vezes você manter uma postura fechada é como se você estivesse num mecanismo de defesa. Quando você vai se defender, você abre. Você fecha. Quando você está à vontade, você abre os braços, você fica mais aberto, digamos assim. Acredito que a linguagem corporal afeta nessa questão. E até o fato da sua segurança. Quanto mais aberto você tá, mais seguro você tá para falar também. Ah, cara, eu falei que lá na igreja o judô era só a partir de 4 anos, né? Tá vendo aqui no particular mesmo. Não, com certeza, com certeza. Tem essa diferença, sim. Você, Entendeu? isso daí é uma resposta direta mesmo, né? Esse seu comportamento, a sua postura faz a diferença. Isso aí, Leonardo, é uma boa observação. Isso aí demonstra uma coisa para o público-alvo, né? Então a gente tem que tomar Às muito vezes, cuidado. e às vezes você nem tem tanto domínio do assunto, mas você falou com tanta confiança, e o básico ali que para eles passa. Porque você mostrou tanta confiança que acaba passando no básico que você tem, porque você mostrou confiante. Aí, aparentemente, talvez você nem saberia falar mais, mas o fato de você ter mostrado confiança passa batido. Isso aí também é um detalhe importante. Isso aí. Beleza, gente? Beleza. Olha aí, ó, neutralidade, aí, ó. Tá vendo? Assim fica melhor Sim. a postura, né? Então, a melhor estratégia é evitar isso é apostar em posturas e gestos mais neutros. Ou você busca em termos gestuais, deve sempre visualizar a neutralidade e a complementariedade, negócio afirmadas, né? Ou seja, a maneira como você usa as mãos ou desloca seu corpo não pode interferir na história que está contando. Antes, né? Você deve reforçá-la, né? Então, os gestos fazem diferença também, né? Manter as mãos do lado do corpo, por exemplo, cumpre essa função. Fazer gestos mais abertos, por sua vez, mostrar a ausência de proteção e confiança, a conexão com a audiência é mais forte se seu gesto é natural, né? Então, eu não ficar travado, eu não ficar, né? Eu me soltar, como o Leonardo me comentou agora há pouco a gente, né? Que ele completou aí, uma observação interessante, e verdade, isso vai passar. Mas, assim, a questão também tem a questão também, você passa quem você é, né? Então te dá mais carisma, né? Na hora de apresentar, você fica mais à vontade. Não vira, aquilo deixa de ser uma coisa torturante, desculpa a minha expressão, mas basicamente é isso, você sabe o que eu tô falando? E passa a ser uma coisa mais leve, né? Passa a ser uma coisa mais leve, certo? Professor, seria deixar o mais natural possível, né? Você se transformar Isso. natural. Que às vezes a gente tenta passar uma postura que está tão fora da gente, que fica tão superficial que a gente não consegue manter durante a apresentação. Exatamente. Você tem que ser você, mas de uma maneira, né? Com postura, né? Tem que ter postura. Tem que seguir normal, mas tem que ser você, né? Você não pode deixar. Gente, só um minutinho. Quando eu falando, você não pode deixar de ser você, mas também você não pode tomar qualquer postura, né? Isso faz a diferença. Não é isso? Gente, só Isso um minutinho, aí. deixa eu trocar a bateria aqui do meu aparelho que acabou aqui. Aí eu tenho que trocar o. Se eu acho. Daqui não. Vou pegar aqui. Tá aqui não, gente. Achei.
Mas é interessante, né? Pessoal, tem estudos que falam muito disso, né? Muito de linguagem corporal, né? Beleza? Estão me ouvindo? Agora foi, né? Vocês estão me ouvindo? Eu que tô aqui. Continuando, então. Olha aí, ó. Então, ó, seja coerente. Comprometimento da credibilidade. Falar uma coisa com outra cara compromete a credibilidade. Treine. Então, você tem que falar uma coisa com uma cara, né? Tem que ser mais coerente nas coisas que você fala. Senão, você não vai transmitir credibilidade, né? Certo? É. Então, nesse ponto, a coerência entre o que se diz e como se age é fundamental. Falar uma coisa e fazer outra, cara, compromete a credibilidade, né? Claro, você acabou de comentar, né? Então, ó, como eu faço para conciliar, então, o conteúdo, a expressão quando está nervoso e os sorrisos de sobrancelhas arcadas parecem ter vida própria? A solução é, de acordo com o especialista, é treino. Por isso, não subestime a importância do preparo antes da apresentação. E é verdade, gente. Tem que treinar. Isso é uma coisa que vocês, quem não tem esse costume, passa a ter. Porque isso é importantíssimo. Certo? É. Beleza, então? Alguma observação, alguma coisa a complementar? Me fala aí, gente. Quem quer falar alguma coisa? Tranquilo, então? Posso continuar? Pode. Aí, ó. Aí, ó. Esses gestos também não são bons, não, gente. Mexendo o cabelo, ficar apontando, jeito assim, né? Isso aí também não é legal. Professor, Oi? esse gesto do cabelo, nunca pensei que ele seria um vilão. Ou a gente faz meio no automático às vezes. Sim, mas isso transmite insegurança. Caramba, interessante. Olha aí, ó. Olha lá. Bater dedos na mesa, enrolar o cabelo ou apontar o dedo para a plateia pode atrapalhar sua plateia. Primeiro, porque tais gestos distrai. Segundo, pode incomodar ou trazer insumos para o pré-julgamento da plateia. Eu falei com vocês, para mim, ficar mexendo no cabelo é sinal de nervosismo. Entendi. Para acalmar, né? Você acalmar, tal, você por causa do bebê. Lembra do bebê? O bebê, às vezes, para dormir com a mãe, o que que ele faz no cabelo da mãe? Ele fica enrolando o cabelo da mãe. Então, é a mesma coisa. Entendi. Certo? Então, ó, segundo, pode incomodar as pessoas. Falei, na dúvida, escolha gestos neutros e conscientes. Muita gente odeia que aponte o dedo para elas. Ao fazer isso, você quebra a empatia. Então, não apontem o dedo. Tem gente que não gosta. Então, para evitar esse tipo de problema, né? Chamar a atenção também na plateia é? Como é que é o negócio? Chamar a atenção na plateia de uma determinada pessoa também. Hum, chamar atenção. Gente, então, não faça isso. Não faça isso. Chamar a atenção da pessoa, Isso. porque você precisa fazer isso? Essa é a pergunta.
Não, às vezes pode ser necessário, não? Não, depende para quê? Para a pessoa parar de atrapalhar, é o quê? Isso. Não, Às mas vezes, aí não, aí geralmente o pessoal mesmo fala. tá. Tudo bem, às vezes você vai acabar falando porque tá muito. Sabe quando chega numa situação bem complicada? Realmente você tem que você chama atenção, mas aí são casos raros, né? Ninguém vai ficar, né, fazendo, atrapalhando, né? Dificilmente, ainda mais numa apresentação, né? Talvez você. Porque, gente, assim, dificilmente uma pessoa que está interessada no assunto vai lá para ficar falando, né? O público em si é um público, né, mais seletivo, né, gente? Sim, mas Certo? pode ser, né, professor? Não, pode acontecer, mas é muito, muito raro, né? Pelo menos. Entendi. Mas sim, você tem que chamar atenção, mas não é chamar atenção de cara, assim, fulano tá atrapalhando a apresentação de obrigado, não. Primeiro você vai vendo, se continuar, é pra você não perder também a sua razão, entendeu? Porque você, lá no microfone, lá da frente, chamar a atenção de uma pessoa lá de trás também não é muito legal, não, cara. Não é legal nem pra você nem pra pessoa, né? É, Porque você vai parar sua apresentação, seu raciocínio, aquela coisa toda. Geralmente, as pessoas em volta em si já pede para a pessoa se retirar ou alguma coisa do tipo. entendi. Olha aí, ó. Olha só, gente. Olha isso aqui, ó. Nunca lê no celular ou no papel, por favor, né? Tem que estudar, como eu falei. Não fica querendo decorar, porque não deu tempo, aí começa a dar desculpa atrás da outra, isso, aquilo, não sei o quê. Aí fala, porque não deu para ler no celular. Aí fica querendo ler no celular e no papel. Tá errado. Não pode, tá? Não pode fazer isso, certo? O que que a gente tem que fazer, ó? Controle da fala, ajustar a fala, alterar o volume da voz, não falar rápido demais. Gente, eu confesso que até às vezes quando eu me empolgo também, né? Eu acabo também falando rápido demais. Aí eu tenho que me controlar também até hoje, mesmo eu com anos de experiência. Vocabulário adequado, tá? Gente, diferente você dar uma aula normal, você apresentar um TCC, apresentar uma tese, né? Uma dissertação, o vocabulário é diferente, tá? É um vocabulário mais técnico. Então, evitar o uso de gíria, só que ser o mais natural possível, tá? Falar somente naquele tempo proposto e fazer link e linkar os conteúdos, ligar os conteúdos para fazer para aquele conteúdo flua de uma maneira como um rio, direto, não ficar um negócio estranho, né? Ficar sem sentido. Você falar de um assunto, de repente você fala para o outro e não linkar eles. Você tem que ter uma ligação nos assuntos para poder continuar. Ficou claro o que eu estou falando, pessoal? Falando para mim, por favor. Sim. Beleza, beleza. Alguma dúvida? Quer fazer pergunta? Quer acrescentar alguma coisa? Para mim tá beleza. Alguém? Quer falar alguma coisa? Professor, Oi, pode falar. então, é muito interessante, né, ter todo esse controle. Só que às vezes a timidez deixa a pessoa muito retraída Uhum. e ela não consegue se soltar, se expressar. Então, eu acho que para essas pessoas, elas teriam que ter uma técnica a mais, talvez um experimento, uma aula de teatro, alguma coisa para realmente se soltar e poder expressar na apresentação, sem precisar ler. Porque às vezes a leitura no celular é aquilo lá, né? Ela não quer ter o contato visual com as pessoas, ela não quer se mostrar para as pessoas. Então ela se fecha ali no celular, para ela não ter que encarar o público, né? Então eu acho Então, que para essas pessoas isso. tem que ter um gingado diferenciado também. Tem, se a pessoa precisar, ela procura. Então, qualquer dica.
você falou agora, você já deu uma dica, a pessoa tentar fazer um curso de teatro, procurar alguma coisa a mais para ela perder, porque não tem jeito, gente. A timidez, todo mundo, todos nós temos. Eu também tinha muita timidez uns tempos atrás. Como é que eu perdi essa timidez? Mas, gente, ó, falo pra vocês, eu, por exemplo, eu não tenho, assim, você vê que na sala de aula eu não tenho timidez, mas pede pra eu subir num palanque cheio de pessoas pra você ver se eu não fico com medo ainda, não fico tímido. Porque é muita gente, é um público muito grande. Sim, sim. Eu também não fico à vontade, não, para falar bem a verdade para vocês. Público, assim, Mas muito grande, assim, remoto eu tranquilo, mas, assim, público muito grande, numa sala muito cheia, assim, eu também não fico muito bem, não, para falar bem a verdade. Inclusive, até tem que treinar isso também. Quando é uma coisa muito grande, muito extensa, eu até hoje eu não fico bem. Quando é uma coisa menor, um pouco menor, né, uma coisa mais assim, remoto, também é mais tranquilo. Pra vocês verem, eu também preciso trabalhar algumas coisas ainda também. Não é só vocês, né? Então, é normal, tá? É normal isso aí. Porque eu nunca apresentei desse jeito ainda, eu não tô acostumado com isso. Professor, Oi, pode falar. eu levantei a mão, depois a Anne também levantou a mão aí para falar. Deixa eu Ah, falar com o pode senhor. falar, gente, que eu não tô vendo aqui, não. A mão Ah, levantada, tá. não, vai lá. Uma coisa que eu percebo, que eu já li também sobre isso, que a sociedade no geral tem 5 tipos de medos. E nesses 5 tipos de medos, o maior medo que tem na sociedade em geral, a maior porcentagem das pessoas tem mais medo de falar em público do que até mesmo medo da morte. Não é uma coisa tão simples. Muita gente acha que é simples. Não é simples. A gente tenta Não, não. simplificar a coisa, mas não é simples e a gente entende isso. A questão é treinar, é, pensar sempre como um teste, não é sempre, não ficar pensando sempre que está sendo aprovado ou desaprovado, é sempre como um teste. Aqui, ó, estou aqui para aprender, então vamos aprender. Se eu errar, beleza, faz parte. E aí eu acho que eu também tinha muito medo de falar em público, eu também sempre fui muito travado, eu fui melhorando a partir do tempo que eu parei para pensar, cara, eu tô aqui para aprender, então se eu errar, beleza, faz parte. E Não, bola claro, para claro, frente. Entendeu? claro, E é, aí exatamente. eu vejo que tudo na vida é um aprendizado. Eu nunca perco nada. Ou eu ganho ou eu aprendo. Se eu não estiver ganhando, eu estou aprendendo alguma coisa com a Uhum. situação. Então, assim, se a gente parar para pensar um pouquinho, assim, estou sempre em treinamento, a gente tira um pouquinho do peso do que é o negócio. Entendeu? Uhum. É só um pensamento compartilhar com o pessoal aí que me ajudou, no caso. É um testemunho do que me ajudou. Beleza? Não, claro, claro, beleza, beleza. Pode falar, Anne. Você tá com a mão levantada? É que, tipo assim, que o senhor tava falando que consegue falar em aula, mas às vezes não consegue falar em outros. Comigo acontece isso também. Sempre que a gente vai apresentar um trabalho, né? Eu falo assim, gente, eu tenho que apresentar aqui para um grupo pequeno, porque é para vocês verem que eu realmente sei. Porque eu chego lá na frente, eu fico nervosa, eu me embanano toda. Mas mesmo me bananando, o que eu procuro fazer? Eu preciso, como eu fico muito nervosa, eu Uhum. preciso alinhar na minha cabeça certinho, exatamente o que eu vou falar, para não bagunçar uma informação com a outra. E eu tento sempre controlar a respiração, mesmo às vezes dando uma choradinha, dando uma tremida, mas eu procuro sempre controlar a minha respiração. E é o que eu falo, mesmo assim, eu ainda tento ajudar quem também fica nervosa. E eu, desculpa, tem um bebê aqui. E eu falo para meus colegas, Uhum. gente, ninguém ali sabe mais do que você, além de quem está te julgando, além do seu professor. Então, vai com autonomia, foca no que você está falando, porque se você estudou, você vai conseguir falar direitinho, que vai dar tudo certo. É o que eu tento levar para minhas apresentações, né? Às vezes tá certo, às vezes eu dou uma falhadinha. E vale ressaltar que a Anne, ela no início ela ficava assim tão fechada que a gente, será que ela vai conseguir? E agora a galera toda fica ansiosa para ver a Anne falar, porque ela está falando muito bem, está apresentando muito bem. E a Pegando o gente ritmo vê da que ela coisa. treinou, de vez em quando você está na sala, está treinando, está na outra sala, ela estava treinando na outra sala, então foi desenvolvendo. A Anne tá show de bola. Então, é legal vocês pontuarem a evolução da pessoa, né? Porque, assim,
né, gente? É normal, aquilo que eu falei com vocês, tudo normal, né? Nem a gente não vai ser bom em tudo, você começa devagar, é degrau e degrau, né? A vida é assim. Eu no começo também, não comentei com vocês, eu ficava um pouco com vergonha, fui perdendo, né? Mas, falei, eu ainda, para um público muito grande, sei lá, um congresso da vida assim ainda, eu ainda teria que trabalhar bastante, porque eu ficaria bem nervoso. Que é uma coisa, é um público muito, muito grande. Sabe aquele público, sei lá, se apresentar para 300 pessoas, 400 pessoas, daí para mais? Diferente quando você apresenta para 100 pessoas, né? 70, 80, né? É normal, isso é normal, gente, isso é normal. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer aproveitar um relato? Alguma coisa assim, gente? Fica à vontade. Vamos lá, a Professor, aula tá aí para isso. Pode falar. semana passada nós fomos fazer uma apresentação de biologia celular. Uhum, Antes de começar, a professora falou assim: não quero ninguém lendo em celular nem em papel. uhum, Só em ela falar isso já deixou a turma toda abalada, porque foi uma tremedeira, foi um nervosismo, dor de barriga. uhum, Então, quer dizer, às vezes uma palavra que é imposta antes de começar a apresentação altera todo o processo. Eu pude observar isso. Então, o que acontece? Desde você sabendo, você tendo domínio sobre aquele determinado assunto, às vezes, com uma simples palavra, faz com que a pessoa fique mais nervosa. Agora, se falar assim, vamos evitar ver o celular, ler um papel, ler alguma coisa, eu acredito que seria uma coisa mais suave, entendeu? uhum, entendi. Mas aí que tá também. Mas o que acontece, pessoal, vocês têm que começar a ter esse hábito mesmo de assim, vocês não, né? Quando eu falo vocês, eu falo todos nós, tá? Não tô falando vocês especificamente. Mas vocês, outras turmas, outras pessoas, a parar com essa mania, tá, gente? De precisar ler alguma coisa antes. Por quê? Por que eu tô falando para vocês, né? Não, claro, isso não vai ser de agora, né, gente? Mas vocês têm que trabalhar isso, tá? Porque no TCC, vocês sabem que vocês não vão poder fazer isso, né? Sim, O TCC, se vocês fizerem isso, vocês não vão nem continuar, porque, ué, mas por que você está lendo o negócio? Ainda mais porque é um tema que vocês escolhem. Se vocês vão escolher o que vocês querem fazer, com qual professor, como é que vai ser tudo, publicação, tudo, porque vocês que vão resolver. Então não tem aquela história de ficar falando, porque eu tô nervoso, que lá é difícil. Falar, mas você escolheu o tema, você teve essa liberdade. Quando a gente tem liberdade também, a gente tem que entender que a gente tem que aguentar as consequências. Entenderam? Que a verdade é essa. Se eu me propus a escolher algo que for mais aberto para eu atuar, eu preciso saber que isso faz a diferença. Certo, gente? certo. Beleza? Alguém quer pontuar alguma coisa? Professor, Oi, pode falar. então, essa questão de, né, voltando nessa questão da leitura no celular, é que às vezes o professor ele dá sempre chances, ele já viu outras apresentações e já viu que os alunos ficam só no celular, eles não procuram explicar de uma maneira simples, que às vezes pode ser muito simples, né? Uhum, Você é esse falar de ponto um que eu tô jeito falando. fácil, né? Não Isso. precisa criar um texto no celular e ficar só ali, Uhum, naquela coisa robotizada. Pode ser sim, simples. sim, Então, exatamente. então o professor sempre dá chance. Aí tem uma hora que o professor fala: olha, eu não quero que vocês leiam o celular, hein? Ela está dizendo, né? O professor está dizendo que o aluno tem capacidade. Poxa, eu acredito em você. Bora lá mostrar seu potencial. Não precisa ficar lendo o Uhum, celular.
Só que nem todo mundo entende isso, né? Só que eu acho que é o momento das pessoas entenderem. Eu estou numa graduação, nível superior, vou cuidar de pessoas. E eu tenho que entender o que eu vou falar. E é isso, quando a pessoa entende, ela consegue se soltar e expressar. Exatamente, exatamente, gente. Tem esse lado também, questão de vocês também tem que ter. Pessoal, é que eu vou falar com vocês, ó. Vou falar abertamente aqui agora, tá até gravando, né? O colega falou agora, vou reforçar o que ela falou. Pessoal, vocês estão numa graduação. Vocês vão formar amanhã profissionais, vocês têm que ser conceituados, respeitados por aquilo que vocês fazem. Então, se vocês estão aqui agora para poder, né? Vocês estão plantando aqui agora para poder colher amanhã. Só que para isso, gente, é isso que acontece, tá? Não fiquem achando igual aqui, igual eu dou aula para vocês de iniciação científica, né? Por que que eu faço o seminário? Por que que eu optei, ao invés de eu ficar dando prova, fazer o seminário? Alguém sabe me responder? Vai Justamente, estimular. Vai, seu Gilmar, pode falar. eu acho que é para justamente o que nós vamos enfrentar no dia a dia, no futuro, para a gente poder desafiar a, desafiar as adversidades que vêm sobre a nossa vida no dia a dia. Nós vamos lidar com situações que nós temos que estar confiante naquilo que estamos fazendo. Uhum. É isso aí, é isso Isso. aí. Vocês apresentarem, sabe? Vocês estimularem a apresentação. Gente, eu sei, é normal, é o que eu falei com vocês. Só que vocês têm que ter esse hábito. Vocês têm que botar na cabeça de vocês agora que vocês vão se formar futuros profissionais. E quem não se dedicar não vai conseguir atuar na área, gente. Ou pode dar errado às vezes? Pode. No final das contas, a gente acabar futuramente, às vezes a gente trabalha em parte na área, não totalmente como a gente gostaria no começo, sim, mas depois a gente não pode descobrir que a nossa vocação é outra. Tá ligado ao que a gente fez, sim, mas não, mas tem uma. Vou dar um exemplo para vocês, né? Tem um conhecido meu que ele trabalha, que ele formou comigo, depois ele acabou fazendo farmácia, que ele queria fazer também, e acabou, só que ele trabalha com essa parte de vendas né, como é que chama? Tem um nome agora que fugiu minha mente. Ele trabalha vendendo os medicamentos. Por quê? Ele já tinha experiência com venda, ele era bom vendedor. Então ele se tornou útil e agradável. Ele é um vendedor, farmacêutico, biomédico, e ainda por cima tem experiência com essa área. Então ele trabalha com isso. Ele vende produto, ele viaja, ele apresenta para os médicos, né? É propagandista que chama, lembrei aqui. Então ele descobriu, esse é o foco dele, sabe? Ele queria falar assim, meu amigo, eu queria fazer mestrado, tal também, não sei o que lá, assim. Mas você vê que quando a coisa vai desenrolar, mas você vê que ele não fugiu totalmente da área dele, mas achou um outro caminho. Mas vocês verem, ele tem que falar em público, ele tem que apresentar. Claro que talvez não chegue para tanta gente. Não sei como é que funciona totalmente o trabalho dele, mas em partes ele tem um público-alvo. Então a vida é assim, gente. A vida surpreende. Igual o meu caso também. Alguns anos atrás eu jamais imaginaria que eu estaria dando aula. Mais de 10 anos atrás aí, né? Há uns 10, não, mais. Coloca aí há uns 15 anos atrás, por aí, eu jamais acharia isso. E tô aqui. E não me arrependo não, tá, pessoal? Garanto a vocês que isso vocês vão perceber. A vida é feita disso, né? A gente. Só que a gente tem que correr atrás, a gente tem que dar a cara a tapa. Né? Vamos falar esse. Desculpa a minha expressão meio chula, mas a gente vai dar o cara a tapa para poder crescer também, né? Crescer em tudo, crescer no entendimento, começar a perceber, ter mais empatia também com as pessoas. Só que, igual que falou, para você ter empatia, a pessoa tem que te olhar no olho por olho, na hora da apresentação. As pessoas vão gostar da sua apresentação porque você está olhando elas no olho, se dedicando, demonstrando. Isso faz a diferença. Vocês estão vendendo seu peixe, mostrando seu trabalho. Então, pessoal, quem tem vergonha, quem sofre disso tudo, começa a trabalhar com isso desde agora. Se ela faz curso de teatro, vê o que pode fazer para você perder a timidez, sabe? Aos poucos,
Vê, vai apresentando em casa, vai treinando nas horas vagas, porque Tem vai vários, precisar. tem vários cursos de oratória no YouTube também, que ajuda bastante. Eles dão muita dica. Interessante. Isso aí, nós também tem curso de oratória, diversas outras coisas para fazer para poder, né? Poder desenvolver melhor isso, vocês poderem crescer com isso, gente. Então, um conselho que não só eu estou falando, né? Você vê que tem outros colegas também aí, de vocês aí, mostrando o caminho para vocês para poderem trabalhar com isso, gente. Não é fácil, não é fácil. Mas já viu aquela coisa, vocês não têm noção o tamanho da emoção quando você realiza algo que ou você gostaria muito, tipo alguns peças de sonho seu, ou quando você supera uma dificuldade enorme que você tem. Você não tem noção como isso é gratificante. É assim, é fora de série, né? Isso mostra que você é capaz. Então, isso te dá uma chama, a chama acende naquele momento. E isso faz diferença. Concordam comigo? Sim. Tranquilo, Sim, gente. professor. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não. Tranquilo, então vamos passar. Hoje falado antes, né? Falar numa altura de voz adequada para o ambiente. Procura uma altura que seja suficiente para que quem esteja mais longe escute ao mesmo tempo. Que não fique incomodando quem está próximo perguntando o que você falou, né? Além disso, um volume muito alto demais intimida os ouvintes, até mesmo prejudica o mecanismo da sua fala. Quando a altura já é baixa demais, inicialmente as pessoas tentarão ouvir, mas aos poucos cansarão e perderão o interesse. Né? Com o tempo, falam assim, cara, não escutando nada, desisto. Né? Outra coisa também é não falar rápido demais, tentar falar no ritmo bem moderado. Quando se fala rápido demais, os ouvintes não vão entender, não vão conseguir entender o que você está falando, né? Então, não vão conseguir acompanhar a velocidade das suas ideias que estão sendo expostas, prejudicando o entendimento. Se você também falar muito devagar, falar numa voz bem mansa, assim, você pode dar sono também, dependendo da situação. Ainda mais se eu apresentar depois do almoço, né, gente? Vocês sabem o que eu tô falando, né? Você fica falando bem devagar, com a voz bem assim, mais lentamente. Não dá, não dá. Isso também, apesar de não colocar aqui, também não é legal, certo? Utilizar um vocabulário mais adequado, palavras que façam parte da realidade, participação daquele grupo de pessoas específicos. Evitando escolhas de palavras difíceis, né? E, é claro, uso de vícios linguísticos, evitar esse vício, né? Tipo, né, algumas palavras que fogem, né? Padrãozão, vou usar muita gíria, não façam isso, né? Escolha bem as palavras com o objetivo de não exagerar com o uso de termos técnicos ou simplórios demais. Ou seja, por que eu não posso exagerar em termos técnicos? Alguém pode me dizer? Ou se é muito simples? Por quê? Porque nem todo mundo vai entender, né? Porque se você usar uma linguagem um pouco difícil, nem todo mundo vai entender o que você está falando, né? É isso? Isso, uma é essa, né? Uhum. Beleza. E por que que eu não posso usar um vocabulário simples também? Porque quem tem assim um entendimento de conhecimento maior vai achar aquilo muito monótono, né? É um negócio muito repetitivo, não vai, ficou muito vago, né? Então não é legal fazer isso também. Então tem que estar na medida, gente. Tem que ser na medida o vocabulário, ainda mais na apresentação de TCC, né? TCC, dissertação, tese, essas coisas, apresentação de pós-graduação, certo? Vocês têm que ter um controle nisso daí, beleza? Isso Beleza. aí. Tem que dosar, né, professor? Isso, tem que saber dosar, tá? É, Pronunciar bem as palavras,
Importante conhecer bem os termos a serem abordados nas apresentações, para não ser surpreendido com uma palavra difícil a ser pronunciada e ser submetido a um verdadeiro trava-línguas em frente ao público. Pode acontecer, gente, pode acontecer. Tem dia, não vou mentir para vocês não, tem dia que eu fico com trava-língua, eu tô cansado, né? Muito cansado, tal, dando aula, né? Aí o dia a dia, como eu faço constantemente, às vezes eu fico cansado. Mas como vocês vão ter que fazer isso só uma vez só, mas também tem que tomar cuidado. Até eu também tenho que tomar cuidado com isso. É o cansaço. O cansaço, então a gente tem que estar bem descansado, tá? É normal você errar às vezes, sim, não tem problema. Só não pode ser isso constante, certo? Igual falou, ó, treine antes de fazer a apresentação, faça uso de um gravador, depois escute, marcando as palavras ou o período que a sua voz não pareceu muito audível e bem colocada, e vai corrigindo os erros assinalados. Uma outra forma é o treino, consiste em apresentar para alguém e pedir o feedback daquela pessoa. Como é que tá a apresentação, se você falou num tom legal, ela conseguiu te entender. E, pessoal, e nada melhor do que você apresentar para alguém que não tem conhecimento também. Sabe por quê? Porque você vê que você é obrigado a usar umas palavras num termo que aquela pessoa entenda. Claro, você vai poder falar em gíria muito simples, mas você falando algum tempo, a pessoa vai entender o que você fez do seu trabalho. Ela pode não entender milhares de detalhes, mas ela vai entender algo, então isso faz a diferença. Ficou claro, gente? Hein, pessoal? Ficou claro o que eu tô falando ou não? Ficou assim. Show. Ficou Então, assim, ó, beleza, show. Beleza, então. Então, ó, evitar constrangimentos, evitar durante a apresentação o uso de gírias, a menos que isso seja necessário para criar uma empatia, tá? Mas tem que tomar cuidado com o uso de gíria constante. Gente, você usar uma gíria ou outra, né? Isso para criar uma empatia. Não é o caso do TCC, tá? Isso aí geralmente para você se for fazer um público, né? Se eu for apresentar alguma coisa mais para um público diferente. Tudo isso tem que ser dosado e estudado, não é tão simples assim, né? Palavras de baixo calão pode causar constrangimento, e o excesso de piadas pode distrair os ouvintes, prejudicando, assim, o melhor aproveitamento da apresentação. Então, evitar também você ficar usando piada constantemente. É legal, de vez em quando, soltar uma piadinha? Sim, mas não quando você é avaliado. Quando você está fazendo apresentando alguma coisa assim, vamos falar assim, fora de avaliação, eu fui chamado para falar sobre o tema tal. Você chegando lá e fazer um pouco de piada é legal, mas é um pouco, gente, não é sempre. Porque você já passou por tudo isso. E você quer atrair seu público. Isso é interessante, certo? Porque você não tem que ficar falando sua linguagem mais formal. Então, ó, ser natural. A naturalidade é algo que se adquire com treino. Mesmo assim, procure relaxar, permanecer tranquilo, não antecipando as dificuldades. Durante a apresentação, ao observar coisas que não estão bem, reconheça e aí, ó, explicite para a plateia, né? Deixe isso claro, né? Procure comportar-se de acordo com as atitudes que normalmente você assume. Do contrário, correrá risco de parecer artificial e, consequentemente, pouco convincente. Ou seja, seja você. Seja você, claro, nas medidas necessárias. É esse ponto que eu quero chegar. Beleza? Alguém quer acrescentar alguma coisa, falar alguma coisa? Pode Alguém quer continuar. falar alguma coisa, gente? Fala para mim. Pode continuar, professor. Beleza. Alguém quer completar ou tá tranquilo, gente? Tá tranquilo, tá tranquilo. Então tá. Então tem aí uma roupa adequada, ponto focal o rosto, né? Aparência, cabelo, maquiagem, barba, unhas, higiene pessoal, né? A nossa aparência, gente, igual o meu caso, né? Vocês estão vendo que hoje em si
né? Eu fiz a minha barba, o cabelo tá curtinho, minha barba tá bem feita. Quando vocês forem fazer a apresentação no dia, vocês têm que ir bem arrumado, né? TCC, dissertação, no caso, tem que ir bem arrumado. Tá com a vestimenta adequada, né? Então, ó, nos casos palestrantes, ponto focal precisa ser o rosto. Nesse sentido, tudo de mais atrativo e chamativo deve estar próximo ao seu rosto. Então, cuidado ao escolher os complementos para sua roupa. Pois o cinto muito extravagante, um sapato muito colorido, pode direcionar o olhar da plateia para os pontos indesejados. Nada pior que uma pessoa descabelada no palco, ou ainda com uma tintura por fazer, ou com corte inadequado. Fazer com que precise a todo momento estar ajustando os fios que caem sobre o rosto. Então, dica, ó, tanto os homens quanto as mulheres precisam cuidar bem do cabelo. Procure um profissional competente na área, faça o corte adequado ao seu rosto e seu tipo físico e permita que você possa se movimentar durante a palestra sem ter que se preocupar com as madeixas rebeldes, né? Aí falou que também recomendo muito a busca de um profissional de visagismo, que ele poderá fazer uma consulta e ajustar seu corte de cabelo, não somente ao formar seu rosto, mas a sua personalidade e a mensagem que você deseja transmitir. Isso também é legal. Então, a roupa adequada, confortável, respeitar o estilo pessoal e as cores também, né? Em mau estado de conservação, decotadas ou curtas, transparentes, não, né, gente? Por favor. Vocês vão apresentar, não é para pessoa, né? Somente as meninas aí, eu vou precisar de nota, aí pensa assim, tá, gente? Não tô falando que vocês façam isso, não, mas vai lá e pensa assim, não, já que eu tô precisando de nota e na minha banca só vai ter homem, eu vou lá, vou usar uma roupa decotada para chamar mais atenção. Aí eu preciso de nota, ele vai me dar nota porque ele vai ficar de olho no meu decote. Não, gente, não faça isso. Não faça isso, isso é uma roupa inadequada. O ideal é falar pra você trocar de roupa, ou você voltar depois, ou você vai acabar sendo desclassificado por conta disso. Então, o uso da roupa também faz diferença. Então, tome muito cuidado com isso. Certo? Alguma Certo. pergunta, gente? Não. Isso aí vocês já sabiam, né? Já. Principalmente as damas, né? É. Então, ó, não se esqueça que você será o centro das atenções e que, portanto, deverá estar à vontade com o que está vestindo. Não adianta estar super bem vestido ou de acordo com o contexto, se não sente confortável, e principalmente se não sente você mesmo naquela roupa, né? Então, procure por algo que que te permita fazer essa movimentação, andar com facilidade e gesticular, sem que isso seja sinônimo de inconveniente. Por exemplo, evite calças, saias ou blusas muito justas, certo? Que aí não vai fazer você sentir o quê? Não vai deixar você confortável, gente. Aí corre o risco de ficar uma barriguinha saliente, chamar mais a atenção dos seus ouvintes do que aquilo que você está querendo transmitir. Beleza? Então, ó, respeitar o estilo de cada pessoa também. Porém, com as coisas feitas. Ó, eu falei das moças, vou falar dos homens também. Esse papo de vir também com a camisa aberta, gatada, querendo ficar mostrando o corpo também não é legal, né, gente? Então, né? Ou roupa muito apertadinha, seja o que for, também não combina, né? Olha aí, ó. Isso daqui também não é legal, gente, ó. Exagerar nos acessórios, muito barulho, óculos escuro, boné. Esquecem isso. Não pode. Isso aqui não é um desfile de moda. Vocês não estão vendendo produto. O produto, quer dizer, vocês estão vendendo produto, mas nesse caso não é o objeto, é o seu trabalho. É sua postura. É só seu profissionalismo. Então, isso aqui está totalmente fora de cogitação. Certo? Tem que se comportar como um profissional, né? Exatamente. Vocês não estão vendendo, vocês estão vendendo peixe de vocês, mas não é roupa. Vocês não estão vendendo roupa e acessório. Nesse caso, né? Nesse caso, vocês estão vendendo o quê? O seu trabalho, a sua pesquisa. Não é Verdade. isso? É. Então, aí é outra coisa, gente, né? Então, ó, uma boa solução para dar um upgrade na vestimenta é o uso de acessórios. Só que tem que tomar muito cuidado com isso. Você pode estar com uma roupa mais básica e dar um toque
a mais nela, deixar ela elegante. Ele falou aqui, cuidado, evite acessórios barulhentos que possam distrair o público e cada movimento seu. Na verdade, antes de começar a sua fala, livre-se de qualquer acessório que possa distrair, tanto você quanto aqueles que estão vendo e lhe ouvindo, como crachás, celulares, chapéus. O foco tem que estar em você, em seu conteúdo, e não nas coisas superficiais, não em adereços, né? Também lembre que você está usando um microfone, portanto, ao eleger uma roupa, pense que ela poderá fixá-lo, evitar colocar em qualquer acessório próximo desse lugar, evitar interferências e mau funcionamento do aparelho também. Tem isso também, né? O microfone que a gente coloca pequenininho que vai falar, né? Sapatos também, gente. Tem que, ó, desconfortável, mau estado de conservação, saltos barulhentos de chinelo, também não é legal. Aí, ó. Você pode acreditar nisso, mas o sapato também faz a maior diferença para a transmissão de uma imagem de respeito. Já vi mulheres, por exemplo, usando sapatos de bico fino com o bico mais gasto e aparente, fazendo o ponto focal virar o sapato velho. E é impressionante, a plateia não consegue tirar os olhos. Ou então homens e mulheres com roupas neutras e sapatos chamativos, também não adianta nada. Nada, pessoal, nada de coisa chamativa. Tem outra na cabeça, não é porque falei, não é um desfile de moda, né? É uma apresentação de trabalho, é a venda do seu trabalho. Certo? O que aconteceu? Durante todas as palestras, todos só olham para os seus pés. Por isso, é preciso cuidado com o ponto focal, como comentei no início do artigo. Beleza? Beleza. Show, gente. Deixa eu passar uns videozinhos aqui para vocês agora. Para a gente... Da minha vida. Os olhos que me levam a viver. Aqui. Só... Se eu consigo pegar uma coisa... Pronto, achei o que eu queria aqui. Melhor, eu tinha achado o outro, mas eu achei que não ficou legal. Então vamos lá, gente. Isso aqui é legal, ó. Eu gosto disso aqui. Dicas. Técnicas secretas aí, ó. E peraí, deixa eu voltar aqui. Eu não botei, não sei se eu botei o som, não. Deixa eu conferir aqui. Agora foi. Você sabia que nem sempre o medo de falar em público é o maior problema de uma apresentação de TCC? Na verdade, o que deixa as pessoas mais apreensivas são as possíveis perguntas que a banca de TCC pode fazer. E essa preocupação faz muito sentido. Afinal, nem sempre você sabe o que esperar da banca. E lidar com o desconhecido é muito desagradável, não é? Especialmente numa apresentação de TCC, que por natureza já é um momento de grande pressão. Por isso é que esse vídeo é tão importante para você, e é por isso que você tem que assisti-lo até o final. Hoje eu vou te mostrar quais são os 3 fatores que precisam ser administrados numa apresentação de TCC. E principalmente eu vou te ensinar as 3 técnicas secretas e infalíveis para você evitar ou sair de uma pergunta difícil da banca de TCC. Eu sou o professor André Fontinelli e a minha missão é ensinar as pessoas da maneira mais didática possível
como fazer um TCC, para que um dia nenhum estudante precise mais ter medo ou passar por qualquer tipo de sofrimento por causa de um TCC. E eu faço isso com mais de 100 vídeos gratuitos que estão aqui no canal e também através do meu curso, que é o único que dá a garantia de aprovação ou o seu dinheiro de volta. Se você quiser me ajudar com essa missão de tornar o TCC mais fácil para as pessoas, eu só te peço uma única coisa. Compartilhe o link desse vídeo. Olha, se pelo menos uma pessoa for ajudada porque você compartilhou o link desse vídeo, então eu e você já estaremos dando a nossa contribuição para fazer um mundo melhor. Então, pega o link aqui do vídeo, posta ele nos grupos da sua faculdade, passa ele para algum amigo que esteja fazendo ou que ainda vai fazer TCC, tá? Então vamos lá. É muito importante que você entenda os fundamentos por trás das técnicas que eu vou te passar, para você saber como usar a estratégia a seu favor lá no dia da apresentação. O primeiro fator a observar é o fato de que toda apresentação de TCC tem um tempo limitado. Isso é uma coisa muito importante que você precisa saber e jogar com isso para colocar o tempo a seu favor. Veja bem, normalmente as bancas de TCC são marcadas em sequência, uma atrás da outra, de modo que os mesmos avaliadores possam fazer várias bancas seguidas. Então pode ser que o intervalo entre uma banca e outra seja de meia hora ou uma hora, por exemplo. Por isso, é tão importante que você saiba com antecedência qual é esse intervalo e se planeje para usar o tempo todo. Por exemplo, se você sabe que a sua banca e a banca seguinte tem um intervalo de meia hora, mas você tem 10 minutos para falar, então você sabe que sobram mais ou menos ali 20 minutos para as falas ou perguntas dos avaliadores e também para as suas respostas. Assim, você pode com antecedência bolar uma estratégia para gastar esses 20 minutos excedentes com alguma explicação adicional, fora do conteúdo da sua apresentação. Bom, como assim, professor? Então eu tenho que preparar 2 apresentações? Calma, não é exatamente isso não, tá? Veja bem, se você tiver 10 minutos para apresentar o TCC, com certeza haverá muita coisa que você não vai ter tempo de falar, não é? Então, é importante que você se prepare para falar dessas outras coisas durante as perguntas, entende? Então, o segundo fator é o controle da situação. Você tem que estar no controle o tempo todo, ou pelo menos parecer que está. Isso significa que em todos os momentos da apresentação você tem que passar uma imagem de confiança e de segurança no que você está fazendo. Mesmo que por dentro você nem esteja se sentindo assim. Acredite, isso faz muita diferença na percepção dos avaliadores. Mas isso também significa que você tem que estar preparado para qualquer coisa que acontecer, tendo sempre um truque guardado na manga, de modo que você possa direcionar os acontecimentos para o desfecho que você quer. Acredite, isso é possível desde que você domine as técnicas que eu vou te passar nesse vídeo. E claro, que você se prepare com antecedência. Portanto, como todos os artistas que fazem os seus shows por aí, você também precisa ter um roteiro. Você também precisa ensaiar. E você também precisa estar preparado para uma improvisação de última hora. Isso nos leva ao terceiro fator que você precisa prestar atenção. O terceiro fator é que os avaliadores, na verdade, são espectadores. Quer dizer, eles não estão lá na banca de TCC para serem as estrelas do momento. Ao contrário, eles têm a expectativa que você assuma esse papel. E tem mais uma coisa. Os avaliadores são seres humanos, que têm os seus sentimentos e os seus vieses também. Como espectadores, eles têm expectativas. Portanto, cabe a você
manipular essas variáveis. Por exemplo, se você estiver com uma roupa sóbria, se você tiver gestos firmes, manter uma postura tranquila e apresentar o seu roteiro básico dentro do tempo, provavelmente já terá atendido as expectativas dos avaliadores e talvez eles nem façam perguntas. Mas além disso, se você conseguir gerar emoções nos espectadores, isso vai provocar uma quebra de padrão. E eles, naturalmente, tanto já vão sentir uma expectativa maior, como também já vão ficar mais propensos a pensar que você superou essas expectativas. É por isso que os palestrantes que conseguem arrancar risos, que geram sensação de raiva, medo, ou fazem as pessoas chorarem, ou ainda aqueles que criam algum tipo de surpresa, acabam sendo mais bem avaliados. Entende? Preste atenção e veja que as pessoas que falam bem em público tentam fazer isso o tempo todo. No entanto, a boa notícia é que você não precisa fazer nada de extraordinário na sua banca de TCC. Mas você pode se preparar para jogar com essas emoções dos avaliadores também. Portanto, são 3 fatores importantes que você precisa saber como manipular. Vamos lá. O tempo da banca, o controle da situação e as emoções dos avaliadores. É com base nisso que eu vou te apresentar as 3 técnicas. A técnica do cavalo de Troia, a técnica do túnel e a técnica da ponte. Você já ouviu falar delas? Deixa eu te explicar. A técnica do cavalo de Troia você pode usar durante a sua apresentação, antes mesmo dos avaliadores fazerem as perguntas deles. O objetivo aqui é induzir os avaliadores a perguntar exatamente o que você quer responder. Você se lembra dessa história, não é? Os gregos fizeram um cavalo gigante de madeira para dar de presente a Troia. O presente de grego, né? E dentro deles estavam escondidos os guerreiros que iriam atacar o reino. Quando os troianos aceitaram o presente e baixaram a guarda, os gregos atacaram e venceram a guerra. Do mesmo jeito que os gregos fizeram com os troianos, você também pode espalhar alguns cavalos de Troia na sua apresentação. Para isso, você vai atacar uma fraqueza natural que os avaliadores têm. Na verdade, qualquer ser humano tem muita dificuldade em resistir a uma boa curiosidade, não é? Essa técnica consiste em você chamar a atenção durante a sua fala para alguns pontos do TCC que você poderia ou gostaria de falar por mais tempo, mas sem se aprofundar, sabe? Só para gerar a curiosidade e depois continuar a apresentação e deixar aquela coisa ali em aberto. Você diz alguma coisa mais ou menos assim: ó, sobre o assunto tal, ou sobre o aspecto tal, esse assunto aqui tem uma questão muito interessante. Porém, como o tempo é curto, não vou ter como apresentar. Mas depois da apresentação, se houver alguma dúvida, eu posso explicar melhor. Sabe, você faz coisas assim. Cara, se você faz esse tipo de coisa, é praticamente certo que os avaliadores vão fazer uma pergunta sobre aquilo. Porque é muito difícil segurar a curiosidade, entende? É como você começar a contar uma história de um filme, por exemplo, e não dizer para a pessoa como é que o filme termina. As pessoas ficam doidas quando isso acontece. E dessa maneira, você induz a banca a fazer as perguntas que você já se preparou para responder. Entende? Isso é persuasão. Estratégia pura. Observe como os professores, palestrantes, políticos e até vendedores fazem isso o tempo todo. Você pode até dizer que a plateia está sendo manipulada. Mas olha, é exatamente isso que todo mundo quer. Lembre-se, espectadores querem expectativas. Então entregue a eles a expectativa que você quer atender. Percebe? O mais importante é que assim você consegue agir preventivamente, colocando a sorte a seu favor. De fato, se os avaliadores entrarem na onda e acabarem fazendo as perguntas sobre as curiosidades que você gerou ao longo da sua fala, aí você já vai poder aplicar a segunda técnica,
que é a técnica do túnel. Bom, você já entrou em um túnel e ficou com aquela sensação de que o tempo ou a velocidade estavam passando mais rápido? É que você ficou com a atenção naquelas paredes uniformes que iam passando e passando e passando e se repetindo na sua frente. Eu não sei você, mas quando eu estou de carro e saio de um túnel, eu até sinto assim uma espécie de um estalo, sabe? Você entende o que eu estou falando, né? Bom, eu não sei se você já passou por isso, se você entende essa sensação, mas a técnica do túnel visa justamente criar essa sensação. E o que você vai fazer é exatamente mergulhar os avaliadores dentro de um túnel de palavras, que eles tenham que ficar vendo você falando enquanto o tempo passa. De maneira que quando você termine, eles tomem um susto, ou nem queiram mais fazer perguntas. E não tem muito mistério, não. A técnica aqui é simplesmente falar, falar, falar e falar. Já na primeira pergunta que a banca fizer, se você tiver condições de fazer assim uma pequena palestrinha, faça, aprofunde o assunto daquela pergunta, conte uma história, faça relações com o texto aí do seu TCC, emende em um outro assunto, de modo que o tempo vá passando e os avaliadores fiquem presos nesse túnel de palavras que a sua palestrinha criou. A ideia é que eles nem vejam o tempo passar de tanto que você fala e só se deem conta de te interromper quando já for tarde demais. Acredite, vai chegar um momento em que eles só vão querer que você cale a boca, entende? Bom, mas você já notou que essa técnica só é boa quando a banca faz uma pergunta que você sabe responder, não é? Por isso é muito importante que você plante os cavalos de Troia para ter mais chances que isso aconteça na hora da pergunta. Entende? Mas pode ser que você não saiba responder aquela pergunta do avaliador, não é? E é aí que entra o improviso, que é a base da terceira técnica que você pode usar na sua banca de TCC. É o seguinte, mesmo que você não saiba a resposta, você nunca, jamais, em hipótese alguma, pode deixar de responder a uma pergunta da banca. Se você não responder, a banca vai fazer outra pergunta, que provavelmente vai ser mais difícil, porque ela vai ser um aprofundamento daquela que você já não respondeu. Por isso, você tem que usar o seu tempo a seu favor. Quer dizer, você tem que aproveitar cada pergunta que for feita para falar, falar e falar o máximo que você puder, justamente para ir gastando os minutos e evitar que outras perguntas sejam feitas. Tem que responder alguma coisa, senão os avaliadores vão ficar frustrados e vão ter motivo para diminuir a sua nota. Tá, eu sei que você deve estar se perguntando aí como é que você vai responder uma coisa que você não sabe, não é? O segredo aqui é fazer como os políticos fazem, usar a técnica deles. Observe que quando algum jornalista ou qualquer pessoa faz uma pergunta difícil para um político, ele nunca diz que não sabe. Ele nunca foge da resposta. Você já percebeu isso? Ninguém sabe de tudo, mas os políticos têm sempre uma resposta para tudo. E você deve ser um pouco assim também na sua apresentação. Na verdade, o político aproveita o tempo de resposta para apresentar as ideias que são do interesse dele e não de quem faz a pergunta. E é isso que você tem que fazer. Eles fazem isso usando a técnica da ponte, que é a terceira estratégia que eu vou te ensinar nesse vídeo. Essa técnica consiste em mudar de assunto, desviar o foco da conversa na cara dura mesmo. É por isso que a gente chama de técnica da ponte. O avaliador faz uma pergunta porque ele está com uma determinada expectativa de resposta. Aí você vai fazer ele atravessar uma ponte para conhecer outra perspectiva do outro lado do rio. Aquela que você quer que ele conheça e não a que ele quer conhecer. Então, se a banca fizer uma pergunta que por qualquer motivo não te deixe confortável, a dica aqui é que você responda desviando o assunto, saindo pela tangente para falar de outra coisa que você acha mais importante ou mais inconveniente. É assim. Em primeiro lugar, responda o que você sabe sobre aquilo que foi perguntado, mesmo que seja muito pouco. E use esse pouco de conhecimento que você tiver
para fazer só assim uma introdução. E em seguida, mude logo de assunto da maneira mais sutil que você puder. Simplesmente vá falando e mude de assunto. Vou te dar um exemplo. Um dia desses, um jornalista perguntou a um político bem influente aqui do Brasil se ele acreditava ou não no aquecimento global. O político, então, olha só, ele começou dizendo que o aquecimento global é um assunto muito importante e que há muitos cientistas pesquisando sobre ele. E diz também que existem muitos políticos e empresários interessados e discutindo sobre isso. Mas depois ele mudou de assunto para falar que é muito importante preservar o meio ambiente, e depois mudou de novo, dizendo que a economia também é importante porque ela gera empregos. Olha só, já está mudando, né? E aí, continuando, ele ainda finalizou contando uma história engraçada de um dia que ele sentiu muito calor e ficou todo suado debaixo do paletó, lá num evento que ele teve que discursar no verão passado. Você percebe? Ele falou só coisas óbvias, abobrinhas, misturando os interesses diferentes e ainda meteu aquela história pessoal na conversa. Ele não se posicionou, ele não disse nada e não respondeu a pergunta. Mas o programa era ao vivo e ele falou tanto que só sobrou tempo para o jornalista chamar o intervalo comercial. Você percebe como a técnica da ponte é eficiente? Você pode ficar fazendo a ponte de um assunto para outro, e para outro, e para outro, até que os avaliadores se cansem. Ensaie isso, treine isso, né? Ou pelo menos até que o tempo acabe e eles não possam reclamar que você pelo menos não se esforçou para explicar o que eles perguntaram. É assim que funciona, entende? Então improvise, continue falando como se tudo fizesse parte da mesma resposta. E simplesmente comece a abordar outro assunto que você tenha mais domínio, mas que tenha alguma relação com o seu TCC. Tente fazer essas transições de um assunto para outro, da maneira mais tranquila que você puder, de modo que fique bem natural e disfarce a sua verdadeira intenção de fugir da pergunta. E não se esqueça, quando você fizer a transição de um assunto para o outro, a sua meta deve ser o quê? Falar, falar e falar. E gastar muito tempo, de maneira que os avaliadores da banca não tenham tempo para ficar insistindo no mesmo ponto. E também não posso dizer que você não falou nada, né? Afinal, você falou, foi demais. Bom, agora que você saiu da Matrix, eu tenho certeza que desse momento em diante você vai perceber como é comum que nós, professores, os palestrantes, os políticos, vendedores, usem essas técnicas o tempo todo. Acredite, nada é por acaso. E só há uma coisa que separa as pessoas bem-sucedidas daquelas que se esforçam e não conseguem se dar bem. É o método. Método. A vantagem é que agora você pode se beneficiar dessas técnicas para se salvar das perguntas difíceis da sua banca de TCC. Eu vou ficar aqui torcendo por você e quero que você venha me contar aqui embaixo nos comentários como foi a sua banca de TCC. E é claro, se você usar alguma dessas 3 técnicas, eu faço questão de saber. Pessoal, vou te falar vou ser sincero com vocês. Essa última técnica dele aí é uma coisa bem complicada, né? Pelo menos eu acho. Você ficar fugindo muito do tema, assim. Tá me ouvindo? Eu pensei a mesma coisa, professor, só que achei que isso é até errado. Porque, apesar de a tua técnica ser interessante, essa última agora, o que você pode fazer, talvez, não necessariamente ficar fugindo muito, mas talvez não usar completamente o que ele está falando, mas, assim, em parte do que ele está falando é interessante, né? Não vai ter como você fugir muito, porque às vezes a banca percebe, tá? E a maioria percebe que você está querendo fugir muito do assunto. Se você pelo menos responder de uma maneira sutil, é uma coisa. Agora, você ficar fugindo muito, isso não é legal, não, né? Não dá para fazer isso. Certo? Concordam comigo ou não? Concordo. Eu concordo. Vocês têm que responder pelo menos de uma maneira sutil, né?
Você pode, às vezes, não responder o que a banca está esperando, mas pelo menos responder de uma maneira mais sutil e poder engatar. Aí sim. Mas você ficar enrolando muito, tem que ser uma coisa bem sutil, né? Ah, perguntou e respondeu isso, aí completou, mas aí tá associado, aí puxa, aí beleza, aí tudo bem. Mas, mesmo assim, vai perceber. Só que a diferença é que eles vão perceber, mas vocês estão dominando um pouco do assunto. Eles não vão diminuir sua nota ou que vai por conta disso, na banca. Mas o interessante é vocês estudarem bastante sobre aquele tema também, para vocês pelo menos terem uma noção. Como eu falei, para dar uma resposta ao menos sutil sobre a pergunta que a banca fez. Pelo menos. Mostrando que vocês estão pelo menos preparados para aquilo. Pode não ser expert, mas pelo menos vocês, né? Concordam comigo? Sim, tentar responder de uma forma que a banca entenda que a gente estudou e sabe explicar aquilo. Exatamente. Uma abordagem, pelo menos, mais tranquila, né? Professor, Sim. e se a gente souber a resposta e a gente pode falar que não sabe? Então, aí que tá a situação. Deus me livre. Vocês não podem falar isso não, gente, no TCC não. Porque eu falei, né? Claro que eles vão acabar tirando pontos de vocês, se vocês falarem que não sabem aquilo. Mas o ideal é vocês tentarem responder pelo menos uma coisa, entenderam? Uma coisa mais sutil, como eu falei com vocês. Pelo menos. O problema é você responder errado, né? Mas aí, como eu comentei com vocês, aí tem que ter treinamento, tem que ter calma, tem que ter atenção na pergunta. Tem que saber responder. Eu comecei avaliando esse procedimento, mas não consegui avaliar muito profundamente porque o tempo não foi propício, né? Porque eu comecei a fazer experimentos e tal data, mas você tem que ter consistência naquilo que você está falando. Entendeu o que eu estou falando agora, gente? É um exemplo. Aí não é responder errado, é você falar a verdade, tudo bem. Não pode, não é a resposta que eu estava esperando, sim, mas pelo menos você não fugiu da pergunta. É isso que eu estou tentando passar para vocês. Ficou claro, gente? Isso daí? No caso, a dica que ele deu, professor, não foi nem de fugir do tema, era acho que inventar outra resposta que você tenha mais domínio, pelo menos foi o que ele disse, mas sem fugir do tema, justamente para eles não. Não, sim, sim. Mas isso aí, Rafaela, muito assim, eu acho um pouco arriscado, você não acha, não acha, não? Muito, eu também acho. Quando ele começou a falar, eu fiquei meio duvidosa assim. Só que aí, quando ele disse que não era fugir do tema, era só para não deixar sem resposta, falar sobre outro assunto discretamente, que você tenha mais domínio, só que dentro daquele assunto mesmo. Não, sim, sim, certo. Mas eu tô falando que essa manobra não deixa de ser uma manobra arriscada. Sim. Porque a banca vai perceber, gente. Pois é. Também imaginei Entenderam? isso. Talvez isso não seja o melhor caminho. Talvez vale mais a pena você responder sutilmente. Mas no caso que ele deu ali o exemplo do político, que disse sobre o aquecimento global, ele não deixou de falar sobre o meio ambiente, só não respondeu a pergunta específica, entendeu? Uhum. Eu acho meio feio fazer isso. É No meio caso, feio porque ele você dá- também demonstra para a banca que você está correndo na resposta. Por isso que eu falei, vale mais a pena você responder sutilmente. Mas se não souber, aí não tem jeito mesmo, né, professor? Você fala que não sabe mesmo, qual é o pior? Você falar que não sabe ou você tentar responder de outra maneira? Aí nesse caso entraria isso daí, mas eu tô Tem falando que pra botar na vocês. balança também, qual é o pior, qual tira menos ponto. O que vocês têm que entender também é que naquele momento que vocês estão dando essa resposta, né? Vocês têm que ficar atento porque tem que, o jeito como é que vocês falam, o tempo, se expressam, tomar muito cuidado com isso também, né? Mas o ideal é estudar mesmo, não tem jeito, é estudar, ter uma noção, ouvirem a apresentação de banca, tá, pessoal? Treinando, verem no YouTube como é que funciona a banca, as perguntas da banca, porque geralmente são bem próximos. Claro que os temas são diferentes, mas as perguntas, elas se assemelham, tá? Certo?
Então, o conselho que eu dou para vocês é treinar isso também, prestar atenção em banca, ver como é que funciona, ver os vídeos no YouTube de banca, as perguntas, tudo isso. Concorda ou não, gente? Sim, Com certeza. concordo. Tá, então a ideia é essa, é ficar bem, isso fique bem claro, gente. Deixa eu passar aqui só um último aqui rapidinho para a gente fechar agora. Isso aqui é interessante também para a gente debater. Oiê! Está chegando o dia da sua apresentação de TCC? Então saiba como treinar essa apresentação para você dar um show. A apresentação do TCC pode ser um pesadelo para muitas pessoas, aquelas que têm medo de falar em público ou que se sentem inseguras diante de uma situação de avaliação como uma banca. Mas, se você já me segue aqui no canal, você já teve várias dicas importantes de como você pode se preparar para esse grande dia. Nos primeiros vídeos desse quadro, eu já dei informações muito importantes sobre como você pode desenvolver o seu material, né, o seu PowerPoint, ali, a sua apresentação. Também falei sobre como você deve se cuidar na véspera e nos dias que antecedem aí a sua apresentação desse TCC. E hoje nós vamos falar sobre como treinar. Não dá para você sair de um trabalho que você se debruçou durante muito tempo, durante anos muitas vezes, e no dia você confiar somente na sorte, no improviso. A mesma dedicação que você teve para a escrita desse trabalho, você deve ter também para a sua fala, para aquele momento em que você apresenta esse trabalho. Então o treinamento é muito importante, mas tem formas e formas de você treinar isso. E no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas do que você deve se atentar, como que você deve trabalhar os recursos comunicativos, seu corpo, sua voz, para que você faça um bom treinamento da sua apresentação e para que você brilhe lá no dia. Beyoncé is the greatest entertainer of her generation. Sure, there's aliens who are like, you heard the new Beyoncé? Beyoncé's country hit reached #1 on... Domine o seu conteúdo. Seja qual for o tema, qual for a situação, você precisa dominar o seu conteúdo, porque se você tá meio inseguro do que você vai falar ainda, não tem muita certeza, não estudou, não se dedicou, você transfere isso para as pessoas. Fica mais difícil de você falar, fica mais difícil de você se apresentar, de você defender de fato aquele seu tema. Para que você domine esse conteúdo, você precisa estudar bastante, você precisa rever esse material, você precisa treinar muitas vezes esse material, essa apresentação. Então, isso vale do começo até o final aí de toda a sua preparação para o seu TCC, porque o resto fica mais fácil depois de desenvolver. Atenção aos seus gestos e à sua postura. O nosso corpo emite sinais através da nossa postura, da maneira como nos colocamos diante do outro. Então, se você está com o ombro caído, você pode dar uma sensação de desânimo, de que você não está muito afim de estar ali, ou então de timidez. Tem gente que apresenta o TCC assim, quase guardado dentro de si. Não faça isso. Outro ponto importante é com relação à sua posição durante a apresentação. Tem duas coisas aí, tem dois extremos. Não é legal você ficar de um lado para outro, fazendo furo, fazendo um caminho no chão ali. É bacana você se movimentar, sim, mas isso não pode ser uma coisa pendular, que as pessoas ficam te acompanhando
assim até elas ficarem tontas. Mas também ficar imóvel, parecendo uma estátua lá na hora da sua apresentação, com tudo rígido, também não dá. Então varie um pouco a sua posição de apoio, anda um pouquinho para poder apresentar, mostrar um slide, se você estiver com aquele aparelhinho lá de passar os slides. Então, essa movimentação corporal te dá uma noção do espaço que você está ocupando ali naquele momento. E isso já deve acontecer no seu treino, para você saber como que você se movimenta enquanto você fala. Não fique de costas para a sua audiência. Nós temos ali, durante a apresentação do trabalho, o PowerPoint, né? Então, a apresentação dos slides. Você pode cair na tentação de se voltar para os slides e assim ficar lendo aquilo ali e fica de costas para as pessoas. Não dá para fazer isso, por isso que também você treina antes, para você não ficar tão dependente da sua apresentação. A apresentação, ela está ali, como eu falei em outros vídeos, ela está ali para poder te ajudar a nortear e te dar os caminhos e também dar um apoio visual para quem está assistindo o que você está falando. Então, volte-se para o seu slide, meio de lado, assim, não se vire de costas completamente e sempre volte para a sua posição de apoio, que é de frente para essas pessoas. E use os seus gestos a favor da sua comunicação. Quando você for treinar a sua apresentação, observe que tipo de gesto você realiza, se você faz gestos repetitivos. Eu tenho um vídeo aqui específico sobre os gestos, eu vou deixar aqui para você se aprofundar e quando for treinar a sua apresentação, já treine usando os gestos adequados para sua fala. Trabalhe a sua respiração. Observar como é a sua respiração, se ela é muito alta, você puxa muito esse ar, tensionando aqui a sua região de pescoço, sua cintura escapular. Não é legal fazer esse tipo de tensão porque dá mesmo a impressão de que eu estou mais tenso, mais nervoso, mais ansioso. Então tente fazer uma respiração mais profunda, mais abdominal, diafragmática, abrindo mais as suas costelas. Concentre-se na sua respiração quando for treinar, de você ter uma respiração mais ritmada. Não fale até a última gotinha que você tiver de ar. Deixe um restinho de ar, o que a gente chama de ar de reserva. Respire e depois continue a falar o que você está falando. Use pausas durante a sua apresentação. A pausa, além de ser um momento em que você pode fazer a retomada de ar, é também um excelente recurso expressivo. Então você pode utilizar a pausa tanto para respirar, como também para dar um holofote para as informações que você traz na sequência durante a sua fala. Você vai ter mais domínio da sua respiração, vai saber trabalhar com ela, inclusive se você estiver ansioso. Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Eu vou fazer um vídeo só sobre o momento da sua apresentação do TCC. Ele vem na sequência. Atenção à sua articulação. Gente, não dá para apresentar um TCC parecendo que a boca está costurada. Aqui fechadinho, com vergonha, olhando para baixo, fechando. A articulação não pode ficar nem fechada assim, nem travada. Então, trabalhe durante o seu treino a articulação das palavras. Abre mais essa boca. E qual que é a dica principal para você abrir mais essa boca? Não é nem fazer isso aqui e nem abrir exageradamente. É você ter atenção às vogais. Se você respeita o posicionamento das vogais, fica mais articulada essa palavra que você emite. Eu já tenho esses conteúdos no canal, então sobre o trabalho com as vogais eu vou deixar aqui um card e também eu vou deixar outro card sobre o trabalho com a dicção. Porque às vezes a gente fica com uma articulação um pouco mais travada porque está nervoso ou mesmo porque tem alguma dificuldade mesmo de dicção. E aqui no canal tem algumas orientações nesse sentido. Tudo isso é importante no seu treinamento para que na hora da apresentação você não tenha problemas para articular os sons das palavras. Trabalhe os recursos de ênfase. O que existe na minha fala que é mais importante? Quais as palavras, os trechos, os momentos em que eu tenho que colocar mais destaque? Onde eu tenho que pôr mais energia da minha voz? ênfase é isso. A gente tem como trabalhar a ênfase, então o que tipo de recurso que eu utilizo, eu vou deixar os vídeos aqui também.
Mas uma dica muito importante aqui nesse momento é que você, além de pensar no que você quer enfatizar, você também se lembre de não enfatizar os pontos frágeis do seu trabalho. Porque não é esse foco que você quer dar para sua banca. Então, se o seu trabalho tem alguma fragilidade, tem algum pontinho ali que não ficou lá muito bem esclarecido, você não vai dar foco naquilo, então você não vai enfatizar. Você precisa falar na sua apresentação, de repente sim, mas não colocar recursos de ênfase. Coloque ênfase somente no que você quer que sua audiência, sua banca especialmente, fixe mais. Trabalhe a sua voz. Quando você estiver treinando a apresentação do seu TCC, observe como está a sua voz. Não só em termos de qualidade, como também a variação da voz enquanto você fala, se você está modulando da maneira adequada. Eu tenho também vídeo sobre modulação, posso deixar aqui, mas o foco nesta orientação que eu estou dando agora é que você observe como você está em termos de musculatura mesmo. Chegando lá na hora da apresentação, pode dar um nervoso, uma ansiedade, a gente tensiona a região de laringe, pescoço, cintura escapular, a voz ela fica também estrangulada. Ou ela pode ficar com aquela sensação de que está presa na garganta. Então, durante o seu treino, trabalhe o alongamento dos músculos do pescoço, alongue-se mesmo, estique, espreguiça, faz rotação de ombros, rotação de cabeça. Se você conhece alguns exercícios de aquecimento vocal, manda bala também, isso sem contar os cuidados com a saúde da voz. Eu já falei sobre isso em uma série de vídeos aqui no canal, você pode brincar à vontade e maratonar o canal porque tem muita informação nesse sentido, mas na segunda parte desse vídeo que eu vou lançar depois, que é sobre o dia da apresentação do TCC, aguardem que aí tem mais orientações, eu vou falar também sobre os cuidados com a voz para aquele momento em que você vai se apresentar. Então não se esqueça, para treinar a sua apresentação de TCC, você primeiro precisa dominar o seu conteúdo. Você precisa também estar atento à sua postura e aos seus gestos. Trabalhe a sua respiração. Esteja atento também às vogais das palavras que você articula. Também trabalhe a ênfase das palavras, o que você considera importante no seu discurso. E por último, e não menos importante, trabalhe a sua voz. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Também comente se você está nesse período, já está com friozinho na barriga, como é que está a sua preparação para a sua apresentação de TCC. E a gente se vê aqui no próximo vídeo, que é sobre o dia da apresentação. Aguarde aí. Eu sou Camila Loyola e... E aí, gente, tranquilo? E as dicas, gostaram? Sim. Boas, né? Então, show, pessoal. Eu vou fazer chamada aqui agora, tá? Vou abrir aqui. Deixa eu parar de... Gente, alguma dúvida de semana que vem? Professor, Oi, pode falar. só reforça para a gente mesmo, a gente tem que pegar artigos e vamos discutir sobre as referências e citações? Isso, referência, citação, se está feito de maneira correta, Ah, sim. Entendi. tá? Porque a gente já falou do resto, né? A gente vai debater sobre isso, né? Qual norma que foi utilizada, aí vocês dão uma pesquisadinha por alto para ter uma noção do artigo. Ah, foi a BNT, foi... Entendeu? Aí vocês vão... A gente vai trazer isso daí para debater durante a apresentação, né? O que vocês acharam, né? Se vocês têm dificuldade com isso ou não. Vai ser mais um bate-papo também, né? Show. Show? Tranquilo, gente? Sim. Beleza? Então, deixa eu só abrir aqui agora. Gente, vocês estão acompanhando a questão das faltas?
Sim. Tá, porque tem que tomar cuidado com o negócio de falta, gente. Se não tiver muita falta aí, toma cuidado, hein? Vamos lá. Adson Maria. Presente. Adriano. Presente. Alexa. Presente, professor. Beleza. Amanda. Presente. Ana Flávia. Ana Flávia. Ana Flávia tava. Ana Flávia tá aqui. Ana Flávia. Ana Paula. Presente. Anne. Presente. Beatriz. Beatriz. Beatriz caiu? Alguma coisa assim, Professor, gente? Ana Flávia está presente. Tá bom, obrigado. Beatriz estava aí ou não, gente? Porque eu vi que tinha 48 pessoas. Eu vi que uma galera caiu aí. Alguém sabe dizer? Não? Medo de falar, não. Vamos continuar então. Professor, bom Oi, dia. bom dia. Eu agora que eu fui ver minhas faltas aqui, aqui consta que eu tô com 4. Só que eu nunca faltei na aula do senhor, não. Inclusive, na Provavelmente. semana passada, eu até assisti a aula, só que no finalzinho, um pouquinho antes do senhor fazer a chamada, eu tive que sair porque eu tive médico, mas eu comuniquei até no grupo para o pessoal avisar. Não sei se o senhor foi avisado. Tá, quando terminar aqui, a gente vê isso aí, tá? Tá beleza? Só terminar aqui, tá? Show? Tá Aí bom, a gente vê isso professor. aí. Beleza? Tá bom, obrigada. Nada. Gente, aí, alguém sabe dizer da Beatriz? Tô perguntando a todo mundo. Beatriz estava aqui ou não? Eu não. Eu não vi, não. Tá, se não viu, beleza. Camille. Presente. O Cadu falou para mim que tinha um compromisso hoje. Aí, importante, infelizmente, ele não pôde. Não sei se ele já tá aí, se ele já voltou. Ele falou que ia chegar atrasado e tal, mas pelo jeito ele deve ter conseguido voltar. Tá. Eduardo. Cavalo de Troia. Bom dia. Bom dia, Eduardo tá aí, tá. Fabiana. Fabrini. Presente. Gabriel. Cadê a panela, João? Gabriel. Gabriel não? Gabriel estava aí antes, não, né? Ou estava? Gabriela. Presente. Gerlaine. Presente. Gilmar. Presente. Giovana. Presente. Graziele. Presente. Haroldo. Haroldo. Essa Jaqueline dos Santos. Não Eu tô faz aqui, mais. professor. Opa. Beleza, ouvi. Jaqueline Melo. Presente, professor. Jennifer. Jennifer. A Jennifer estava na aula, professor. Tá. Júlia. Presente. Camila. Presente. Cássia. Cássia. Cássia estava na aula, gente? A Cássia tá aqui. Cabe sim, professor. Tá. Leonardo. Presente, professor. Cássia. Beleza. Leonardo também estava aqui, né? Presente. Letícia. Catarina.
Letícia Catarina, gente. Alguém sabe da Letícia Catarina? Letícia Crepaldi. Eu. Lívia. Lívia tá aí, gente? Lívia. Lisângela. Eu, professor. Luana. Presente. Luiz César. Presente, professor. Milena. Presente. Mirla. Presente. Natasha. Presente. Nívia. Presente. Pablo. Presente. Pâmela de Oliveira. Presente. Pâmela Macedo. Pâmela Macedo não tá aí, não? Alguém sabe me dizer se ela caiu? Eu acho que ela tá sem internet, professor. Eu tava tentando falar com ela, a mensagem não tá indo. Tá. Beleza. Rafaela. Rafaela Zictabuquina. Renan. Presente. Samira. Presente, professor. Tava tentando abrir o áudio. Beleza. Samira tá aí? Presente. Taina. Presente. Tainá. Presente. Vitor. Vitor. Não? Vívia. Presente, professor. Yasmin. Presente, professor. Igor. Isaira. Eu tô aqui, professor. Eu? Falou meu nome, não? Não escutei, não. Quem tá falando? Tô vendo Igor. aqui, não. Eu falei agora há pouco. Foi mal, não escutei, não. Escutei Vitor. Zaira tá aí, gente? Zaira? Sabe se ela caiu, gente? Porque eu sei que caiu muita gente. Tinha 48 alunos aqui. Zaira estava assim. Tá. Sim, né? Gerlane também, professor. Eu não sei se eu Tá. responder, mas eu já estava. Uhum. Mais alguém? Posso fechar aqui? Salvar aqui, então. A Beatriz estava conversando comigo, mas eu estou tentando mandar mensagem para ela, que eu não cheguei a ver ela na aula, mas ela estava conversando comigo no WhatsApp. Aí eu estou tentando mandar mensagem para ela, tá dando sem sinal, não tá recebendo mensagem não. Aí eu não lembro se ela estava na aula. Tá, beleza. Mas é isso, gente. Vou parar de gravar aqui, tá?